Estamos de volta com o Senado agora, são 10 horas e 36 minutos. Expectativa quanto ao começo da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. O repórter Daniel Benzac está no corredor da comissão e tem mais informações sobre a pauta de hoje. Daniel? André, a Comissão de Assuntos Econômicos está prestes a começar para analisar uma pauta com 17 itens. E uma das propostas, no caso, talvez a mais polêmica, é um projeto de lei complementar que flexibiliza a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a nossa Lei Complementar 101. Eu estou aqui com o senador César Borges, que vai explicar um pouco mais a respeito desse projeto de lei. Senador, em termos gerais, em linhas gerais, o que diz o projeto? O projeto procura fazer justiça com os administradores municipais no ano de 2009 e, eventualmente, 2010. Não é uma mudança na lei, é apenas fazendo com que a lei, reconhecendo que houve um ano atípico, onde as receitas não se realizaram porque o governo federal precisou fazer medidas que independeram dos prefeitos. Foi reduzir o IPI, que, por sua vez, reduz o fundo de participação dos municípios, tanto para a indústria automobilística, como material de construção, assim como para a chamada linha branca. Inclusive, continua essa redução agora até o final do ano. Com isso, não foram realizadas as receitas que estavam previstas no orçamento. O que nós estamos propondo na lei é que se faça uma divisão entre a receita realizada com a receita prevista. E essa redução seja também um número que seja um fator para reduzir os parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal para este ano de 2009. Porque senão vão todos os prefeitos serem desenquadrados diante da Lei de Responsabilidade Fiscal por algo que eles não tiveram nenhuma interferência. Foi interferência do governo federal. Diminuiu-se essa receita e, por outro lado, se aumentou, inclusive, as despesas, porque houve aumento do salário mínimo, houve aumento do piso para o magistério, coisas justas, ninguém está contra. Mas não vai poder se penalizar aquele que simplesmente não teve nenhuma responsabilidade sobre isso. Doravante, eles vão se ajustar para essa nova realidade, mas esse ano de 2009, todos foram pegos de surpresa. Na prática, então, senador, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela limita os gastos públicos e, no caso, limita também os gastos dos municípios especificamente, né? Então, na prática, o que o senhor propõe é levar em conta a perda da receita, no caso dos municípios, no caso da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois é, veja bem, a lei diz o seguinte: você vai aplicar um percentual em relação à sua receita, né? Mas era uma receita que estava prevista no orçamento. No momento que você teve a diminuição dessa receita, você tem que reduzir também esse índice, né? Se o índice não se reduz, você vai calcular sobre algo que não se realizou. Então nós queremos que a lei seja justa, e toda lei é feita para ser justa, não para forçar. Não é você penalizar administradores que não tiveram nenhuma responsabilidade pela mudança da regra do jogo no meio do jogo. Então, esses administradores que assumiram em 1º de janeiro, alguns totalmente novos na administração, outros já renovando o mandato, eles foram pegos de surpresa com a crise e medidas do governo federal que eu considero corretas, de redução de impostos, desoneração que manteve a economia funcionando. Entretanto, como é que eles conseguem, no final do ano, apresentar suas contas perante o que preconiza a Lei da Responsabilidade Fiscal? Vão ter dificuldade junto aos tribunais de contas dos estados. Então, o que nós queremos é passar isso para o Tribunal de Contas, que nós vamos aprovar aqui, esse tipo de redução, de adaptação. Se o prefeito não teve nenhuma redução de receita, ele não vai ser beneficiado. Mas se ele teve uma redução de receita, aí ele será beneficiado. Ou seja, é um projeto aí bastante responsável no sentido de que só aqueles municípios que tiveram efetiva perda de receita é que vão ser beneficiados. Exatamente. Veja bem, alguns dizem, é para gastança. Que gastança? Já houve o gasto, que está faltando é dinheiro até para pagar folha de pessoal nos municípios, se o governo federal não repôs as perdas, e até agora não repôs as perdas do fundo de participação dos municípios. Então nós não estamos mudando a lei, é uma flexibilização temporária, circunstancial diante do que aconteceu no ano de 2009 e na crise que viveu o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Tá certo. Muito obrigado, senador, pela entrevista, por todas essas informações sobre o projeto de lei complementar que talvez
talvez deve ser apreciado, depende logicamente de quórum, mas ele deve estar na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos e pode ser apreciado logo mais daqui a pouco, quando começar a sessão da Comissão de Assuntos Econômicos. André Ricardo. Obrigado, Daniel. Repórter Daniel Benzac falando do corredor da comissão, ali próximo à sala da Comissão de Assuntos Econômicos, cuja reunião está sendo aguardada para começar dentro de mais alguns instantes. Ele entrevistava o senador César Borges sobre um projeto que traz uma certa flexibilização à lei de responsabilidade fiscal.